Aqui, ó. Talvez não dê pra ver direito, porque na câmera vai estar espelhado. Vai estar escrito brasão, gigantesco. Fechou? Porque se não fosse esse cara hoje, a gente tinha tomado um vareio de bola. Tinha tomado, quer dizer, o vareio de bola a gente levou, porque o Santos parece que não entrou em campo direito. Mas a gente teria sido humilhado pelo CRB já no primeiro jogo da fase de ida da Copa do Brasil. Vamos falar dessa porra, certo? Porque que jogo horroroso. Santos 1, CRB 1, graças ao Brasão. Graças a Deus também. Enfim, vou tentar fazer isso aqui rápido também, tá? Porque, pra variar, dia 1 de maio, dia do trabalhador, e eu estou o quê? Trabalhando. Fazendo o contrário do que o dia se propõe a ser. Obrigado, Brasil. Enfim, esse jogo, cara, esse jogo foi bem feio. Foi um jogo horrível do Santos. Assim, horroroso. Eu tinha esperança de que melhorasse mais no segundo tempo. Até melhorou durante assim os primeiros minutos depois da entrada do Matheus Xavier e do Rincon, mas no geral o time foi ruim nos dois tempos. Uma partida pra esquecer do Gil. Pô, acho que talvez tenha sido a pior partida dele. Acho que não, acho que com certeza foi a pior partida dele com a camisa do Santos. Fazendo pênalti, vacilando em gol. Assim, horrível, tá ligado? Horrível demais. E o jogo começou no primeiro tempo ainda assim muito ruim. Tanto o CRB quanto o Santos estavam um joguinho meio lá e cá, mas nenhum dos dois levando muito perigo, com exceção de uma primeira defesa que o Brasão faz ali nos primeiros 10, 15 minutos. Que o jogador do CRB sai cara a cara e o Brasão consegue sair pra defender, graças a Deus. O Brasão esse que tem chance da gente perder ele na janela do meio do ano. Tudo se caminha para que o Santos perca um de seus goleiros na janela do meio do ano. Ou pode ser o Brasão pro Galatasaray ou algum outro time da Europa que já teve sondagens no ano passado, ou o João Paulo que aparentemente tem interesse ou do Cruzeiro ou do Fluminense. Vamos torcer para ver o que vai acontecer. Mas o Santos já tem que se programar para procurar um outro bom goleiro, seja ele reserva no caso do João Paulo sair, ou titular no caso do Brasão sair. Se bem que se o Brasão sair, o João Paulo pode assumir, mas a gente sabe que o João Paulo é muito bom debaixo das traves, mas saindo no alto, saindo com o pé e todo o resto, ele é muito ruim, né? Isso aí não achem que eu sou hater do João Paulo, tá? Eu gosto do João Paulo, gosto mesmo. Mas o João Paulo tem sérias deficiências que, desde quando ele estreou pelo Santos, ele nunca melhorou. Deficiências essas que o Brasão cobre. Por isso o Brasão é titular e por isso que eu acho o Brasão melhor. E eu prefiro perder o João Paulo a perder o Brasão. Até porque o João Paulo tem 29 anos e vem de uma lesão mais séria. E o Brasão tem 23, 24, eu acho que tem potencial pra ficar ainda melhor. Mas enfim, o Santos tá vendo esse jogo horroroso. Desde o início do primeiro tempo, assim, um joguinho meio laicar, mas sem muito perigo para nenhum dos dois lados. O Santos errando muito passe. A dupla de volantes hoje do Santos foi tenebrosa. O Schmidt lento. Dá um desgosto de ver o Schmidt em campo, sabe? O Pituca também nulo. Em alguns momentos ele tava avançando mais. Acho que a ideia do Kleber Xavier era fazer o Pituca avançar pra, teoricamente, a ideia que o Caixinha tinha no início, sabe? De dois volantes e um meia, e aí um desses volantes avançava pra fazer uma dupla com um meia ali na frente. Tinha diversos momentos que o Pituca tava lá na frente, o Raul Laser tava tendo que voltar, meio que seria um segundo volante ali. É, Às vezes voltando até quase que na linha da defesa pra ter que pegar a bola e tentar construir alguma coisa. Muito parecido com o que o Neymar fazia no Paulistão, nos primeiros jogos. Porque ninguém faz nada nessa porra desse time. Se não é o Roleza pegar, ir lá, buscar a bola no pé e tentar criar alguma coisa, o Verão não aproxima e não faz nada. O Guilherme também não, e se tentar erra, saca? Ou é lançamento aleatório pro Tiquinho e Deus nos acuda, tenta fazer um pivô ali, tenta dar uma cabeçada, porque, cara, o Santos não tem criatividade nenhuma. E esse jogo deixou bem claro isso. Não que a gente já não soubesse, né? Convenhamos. Mas esse jogo deixou mais escancarado ainda, né? Mais do que o normal. É... Deixa eu ver, o que mais que eu tinha falado? O goleirão do CRB chegou a virar o Neuer no final do jogo, né? Teve um chute, eu não lembro se foi do Rolhazer, já pouco antes do gol. Mas tem um chute de fora da área que eu acho que é do Rolhazer. O goleiro dá uma defesaça, a bola sobra no Zeivaldo, o Zeivaldo manda um balaço pro gol e o goleiro do CRB consegue desviar de novo. E aí é escanteio, e se eu não me engano é nesse escanteio que acaba finalmente saindo um gol.
E finalmente um gol do Rollaser, né? O Guilherme cobra a bola no escanteio, a bola desvia no Schmidt de cabeça. E aí sobra pro Rollaser que tava vindo de trás. Finalmente faz um gol, tomara que isso traga ainda mais confiança pra ele. A gente tem visto que ele é o único que tem conseguido jogar nesse ataque do Santos nos últimos jogos, assim. Às vezes o Tiquinho ali consegue fazer alguma coisa também, mas no geral é só o Rollaser. Nesse mar de lesões que o Santos tá no ataque. Ou é ele ou não é ninguém, sabe? E é bom tá vendo que ele finalmente tá mostrando bola, tá cada vez mostrando mais o que vê, e finalmente faz um gol, desencanta e tomara que isso traga ainda mais confiança. Porque a gente, se não for ele, a gente tá ferrado, cara. Eu tô rindo de desespero, assim. E aí acaba o primeiro tempo, pra mim, no primeiro tempo, os volantes, o Santos e os pontas foram disparados piores. Tanto o Schmidt, Pituca, Guilherme e o Veron, bizarros, assim. O Guilherme é o clássico, a bola chega nele, ele tenta dar um cortezinho ali pro meio, pá, e perde a bola. Ou chuta no zagueiro. O Veron não ajuda na marcação, né? Pelo menos o Guilherme faz isso aí a gente tem que avisar. Pelo menos às vezes, né? De vez em quando. Mas o Veron nem isso. E os volantes ou são péssimos ou são nulos. Tenebroso. Aí a gente volta do intervalo. O Guilherme sai e entra o David. Eu de início tinha ficado feliz, porque eu já tinha pensado que o Gabriel Xavier tava pro caralho, tá ligado? Vamos tirar o Guilherme aí, foda-se. Ninguém tava tirando, o Sérgio Sampaio não tava tirando. Aparentemente o Guilherme é um dos líderes do elenco ali e tal. E ele tira, eu já tinha ficado feliz. Mas aí depois falaram na transmissão que foi porque o Guilherme tira. Foi porque o Guilherme sentiu a coxa. E aí já me deixou bolado de novo, porque obviamente o Guilherme sair foi melhor pro time. Mas infelizmente o não foi. A gente não sabe se foi por uma decisão técnica, que o Cláudio Xavier realmente iria tirar ele de qualquer jeito, ou se foi porque sentiu a coxa. Vamos torcer para que ele continue tirando o Guilherme e eu tire ele de uma vez do time titular, porque não tem condições, sabe? É, uma coisa que eu notei também é que o Verón, ele tá completamente morto em campo, sabe? É bizarro, assim. Ele volta pro segundo tempo, parecendo que ainda tá morto, cara. É muito louco isso, tá ligado? Porque teoricamente, o moleque acabou de descansar 15 minutos. Tem uma jogada que alguém tenta fazer um passe pra ele, acho que pra botar ele na correria. E aí tá ele aqui e o Rolizer aqui. Ele começa a desistir de chegar na bola, como se ele não fosse aguentar. O Rolizer vem por dentro, corta assim pra tentar pegar a bola antes dele, e ainda disputa com o marcador a bola. E o Rolizer continua onde ele tava ali meio morto, tá ligado? É ridículo de ver o Verão em campo. Ridículo demais. É, Aos 57, infelizmente saiu um gol do CRB. Um vacilo do Gil, que, como eu disse, possivelmente a pior partida dele com a camisa do Santos. Assim, é pra esquecer. Tenebrosa a partida do Gil. Ele e o Aderlan meio que se atrapalham ali em quem ia pegar a bola, quem ia tirar a bola. Mas aí o Aderlan tava meio que fazendo a parede ali, entre aspas, e o Gil chuta e chuta direto no jogador do CRB. O cara só pega. Eu não lembro se ele chuta direto ou se ele passa pra alguém chuta e faz o gol. Enfim, vacilaço do Gil, tá ligado? Eu torço muito pra que o Kleber Xavier consiga recuperar o Luan Pérez. Bota o Luizão, ou não sei, mas o Santos precisa trocar. O Gil realmente não tá conseguindo corresponder no nível de Série A, no nível alto. E olha que hoje nem foi um nível muito alto, né? Porque foi a Copa do Brasil contra o CRB. Mas mesmo assim tá mal, não tá conseguindo corresponder. A gente já precisava de um zagueiro titular antes. E talvez hoje a gente precise de dois, porque o Zé Ivaldo tem jogos que vai muito bem, tem jogos que vai muito mal. Então a gente precisa de zagueiro. É, muito louco também porque ninguém fecha a entrada da área, não só nesse lance aí da falha do Gil, mas o CRB chutando muito de fora da área e os volantes parece que não existem, tá ligado? Ninguém aparece ali pra fechar. Algum zagueiro ali tenta dar um passo pra frente pra impedir o chute. Porra, os pontas, ninguém, tá ligado? A função do Guilherme ali, tudo bem que nessa hora já tinha saído do Guilherme, mas a função do David e do Verón ali tentar fechar alguma coisa, tá ligado? E ninguém fecha. Os caras chutando de fora da área a rodo e ninguém faz nada, tá ligado? É loucura. E de tanto chutar, uma hora entra, tá ligado? O Brasão ali teve que fazer um monte de defesa, que nem eu já falei antes. Se não fosse o Brasão hoje, a gente tinha tomado uns 3-1, 4-1, se contar o pênalti, inclusive, pro CRB. Depois o Aderlan acaba saindo pra entrada do Godoy. Vocês vão me ouvir falar isso poucas vezes na vida. Talvez essa seja a única. Mas eu achei que o Godoy jogou bem. Assim, ele ainda erra, ele ainda é meio desastrado em alguns lances. Mas conseguiu ali ajudar, demonstrou raça em campo, tá ligado? Tomou o amarelo no lance que ele tava. Que todo mundo ali não tava conseguindo parar o cara e ele puxa. No último lance eu achei que tinha sido ele que tinha expulso pra parar o cara, mostrou o Escobar depois, né?
Mas também ali, no momento que eu achei que fosse ele, eu também achei justo, assim como eu achei justo o caso do Escobar, foi pra expulsão realmente. Mas foi a jogada certa de se fazer, tá ligado? Se deixa o cara ali sair de frente pro gol, ainda mais depois do Brasil defender o pênalti, era maluquice. Ah, deixa eu ver, o Gil tava péssimo, que nem eu tinha falado. Aos 69 saiu o Pituca e o Verón pra entrada do Rincon e do Matheus Xavier. E a partir disso o time melhora muito. Quem diria que tem um ponta decente, habilidoso, faria o Santos melhorar, né? O Matheus Xavier entra e consegue não só ajudar a criar muito pelo lado ali do campo, seja em cruzamento, seja em jogada de aproximação para receber a bola. E ele com o Escobar ali, às vezes o Rincon também caindo pela esquerda para tentar alguma tabelinha ali, tentar alguma jogada. Melhorou muito o Santos. E eu também achei que o Rincon foi bem melhor do que o Pituca, até porque o Pituca, como eu disse, foi nulo e quando aparecia era péssimo. O Rincon ali ainda traz um pouco mais de consistência. E eu espero ver nos próximos jogos um único volante em campo, que seja o Rincon, não seja o Schmidt, não seja o Pituca. E tomara a Deus que o Bom Tempo volte logo, cara. Não dá pra ficar esse time sem ele, cara. Tá sofrível. E por fim acaba saindo o Roleza pra entrada do Luca, ia sair o Tiquinho, mas aí aviso na transmissão que o Roleza acabou sentindo um pouco a perna, ele já tinha sentido um pouco antes, durante o jogo. Foi mal, bati no tripé. Ele já tinha sentido um pouco durante o jogo, e aí depois teve um lance ali que ele acaba caindo no chão e sente um pouco mais, e aí o Kleber Xavier muda a substituição e acaba botando o Luca no lugar do Roleza ao invés do lugar do Tiquinho. E aí os 93, eu tinha anotado aqui, não vai dar pra ver, mas eu tinha anotado aqui. 2-1, pênalti no erro do Gil. Porque eu já tinha certeza que ia ser gol, porque, como eu disse, o Brasão ele tem muitas qualidades. Mais do que o João Paulo, inclusive. Mas nenhum dos dois é muito catador de pênalti, né? O João Paulo acho que ele tem até ele tem uns dois ou três defendidos pelo Santos, mas pela quantidade de vezes que ele já cobraram pênalti no Santos e que ele era o goleiro, é muito pouco, tá ligado? E muitas vezes ele pula mal, sai pro lado errado, sai muito. Não sei. O João Paulo é péssimo em pênalti. E o Brasil ele se mostra um pouco melhor do que o João Paulo, até nas partidas da Série B, quando ele teve pênalti ano passado. Mas também não é um exímio cobrador de pênaltis, por exemplo, tá ligado? Você pega, tipo, sei lá, o Hugo Neneca do Corinthians. Ele, sei lá, desde que ele chegou no Corinthians, ele já defendeu acho que 7 8 pênaltis, tá ligado? Não é o caso do Brasão. Mas eu acho o Brasão saindo por cima e debaixo das traves melhor do que o Hugo, por exemplo. Isso aqui não é uma comparação, mas é só pra dar exemplos. E aí eu já tinha colocado aqui 2-1 gol do CRB, porque eu tinha certeza que ia ser gol e o Brasão pegou, cara. Loucura, assim. E daí eu falei, se não fosse o Brasão hoje, a gente ia ter saído mais humilhado que já saiu. A gente saiu humilhado com empate, tá ligado? A gente ia ter saído humilhado com um placar. Seria pior ainda e mataria praticamente qualquer chance que o Santos teria de se classificar no jogo da volta no estádio do CRB. É... Em geral foi isso. É... Santo Brasão, tá ligado? Deus abençoe esse moleque. Tomara a Deus que ele continue no Santos, porque senão estamos fodidos, tá ligado? Mesmo se voltar o João Paulo pro time titular, ou se vier. Tem que vir um outro goleiro muito bom, tipo assim, absurdo, pra conseguir repor o nível do Brasão. Senão a gente vai sofrer mais do que a gente já sofre, mesmo sendo salvado por ele em diversos jogos, tá ligado? A gente precisa de um goleiro, no mínimo, do nível dele, caso ele saia, tá ligado? E falando rapidinho de jogador a jogador, Brasão, monstro, né? Tudo que eu falei aqui durante o vídeo, bizarro que ele fez hoje. Melhor em campo, disparado. O Aderlan eu achei bem. Eu vi muita gente falando que ele foi muito bem e gente falando que ele foi péssimo. Eu achei que ele fez uma boa partida dentro do que ele poderia. Lembrando que ele ainda tá voltando de lesão, é só o segundo jogo dele. Mas no geral eu achei que ele foi bem ali. Obviamente ele é mais defensivo do que o Godoy e o Sherman, mas eu achei que ele foi bem dentro do possível. O Gil, pior partida dele com a camisa do Santos, assim. O Gil realmente não dá. Assim, o Pedro Martins, ele gosta de falar muito, né? Gosta de dar coletiva, gosta de falar que tá pensando em projeto e tal. É bom que ele esteja estudando, porque na janela agora do meio do ano ele vai ter que fazer a melhor janela de transferência da história do Santos, e a melhor janela de transferência que ele já fez, que ele já viu em algum clube, tá ligado? O Santos precisa de assim, o Santos precisa de no mínimo um lateral direito pica, nível titular, e aí se livra do El Godoy, ou vende Sherman pra algum time que tava interessado, ou se livra do Aderlan porque já tá velho, não sei. Precisa de um lateral direito pica, precisa de no mínimo um zagueiro pica, e aí se livra, sei lá, tenta rescindir com o Gil ou deixa ele de reserva. Rescinde com um Baço, pelo amor de Deus, devolve ele pra Portugal, manda pra casa do caralho, não sei, se livra, tá ligado? Recupera o Luan Pérez também, mas
tem que ser no mínimo um zagueiro pica titular, tá ligado? E aí do lado dele ou joga o Zeivaldo, ou joga o Lampere se recuperar. Em alguns casos, sei lá, joga o Luizão. Se for três zagueiros, vê aí como é que faz, mas tem que repor. O Zeivaldo ele fez umas partidas muito boas e outras muito ruins. Mas no geral, no médio ali, ele entrega bem, tá ligado? Mas o Gil já não tá entregando e isso já era esperado pra muita gente. Inclusive, eu não esperava que ele fizesse um nível de campeonato muito alto. Mas isso infelizmente tem se mostrado. O Zé Evaldo, pra mim, assim, não dá pra dizer que a zaga foi muito segura hoje, mas pra mim ele com certeza foi infinitamente melhor do que o Gil. O Escobar, pra mim, foi aquele regular ali, e, né, não foi aquelas partidas do Escobar que são exuberantes de se ver, tá ligado? Que ele sai dando carrinho e interceptando e fazendo cruzamento a porra toda. Mas achei regular ele dentro da medida do que ele pode. O Schmidt e o Pituca péssimos em campo, assim, assim como a gente precisa de um volante pica, assim como a gente precisa de um zagueiro pica, de um lateral direito pica, a gente precisa de, no mínimo, dois volantes ali, porque tem o Zé Rafael, mas a gente não sabe a que nível que o Zé Rafael vai voltar, né? A gente não sabe se ele vai voltar muito bem ou muito mal, abaixo, por causa da cirurgia. E não dá pra gente ficar contando com isso, tá ligado? E não dá pra ficar toda a responsa nas costas do bom tempo de segundo volante, tá ligado? Vai ter jogos que ele vai oscilar e vai ter casos que a gente não vai ter ele, tipo hoje, e a gente tá fudido em campo, tá ligado? Então precisa de dois volantes e se livra do Schmidt, se livra do Pituca, tá ligado? Eu cheguei a comentar que eu acharia válido testar o Pituca de primeiro volante, que é o ideal pra ele antes de pensar em vender, mas realmente eu acho que o caso do Pituca não é necessariamente posicionamento em campo, eu acho que é mais uma questão de ciclo, tá ligado? Pode ser que ele jogue em menos times, mas não tá indo muito bem, tá ligado? Talvez mudar seja o melhor pra ele e pro Santos, tá ligado? Deixa eu ver uma parada rapidinho aqui. Pera aí, rapidão, galera. Pera aí. Pera aí, rapidão. Tô fazendo uma parada aqui. Cadê? Tá, acho que foi aqui. Enfim, Pituca Shimichi, como eu tava falando, não tem mais condição, tá ligado? Não existe. O Rollizer foi o melhor em campo da linha, no jogo inteiro. Não tem como não falar que não foi o Brasão, tá ligado? Mas o Rollizer foi disparado melhor da linha. Foi mal, tô meio perdido aqui. Mas foi bem, era ele que tentava criar alguma coisa, era ele que tentava finalizar, tentava armar esse time de algum jeito, botar esses bagre pra jogar e a responsa ficou toda no colo dele, tá ligado? O Verón foi péssimo, tá ligado? Ele não ajuda na defesa, quando a bola chegava nele no ataque, ele tentava uma coisinha ou outra ali. De vez em quando saía alguma jogadinha ali, mas era muito raro. Ele realmente não tem se mostrado e se a gente desse, assim, talvez o ideal seja devolver ele pro Porto quando todo mundo do ataque estiver recuperado e ir atrás de outra jogador, tá ligado? Ele realmente não tem nível. Ou deixa o Matheus Xavier, por exemplo, que é muito melhor do que ele. Prefiro até o David jogando pelo lado que o Verón. O Guilherme também foi péssimo, assim, não ajudou muito na defesa. O ataque continua sendo nulo. Tomara que. Assim, é difícil falar que tomara que ele não jogue as próximas partidas, porque a gente tá sem ninguém no ataque. Mas eu ainda assim, eu prefiro que o Guilherme saia pra entrada do Matheus Xavier no time titular do que continue com ele em campo, tá ligado? E o Tiquinho, pra mim, no geral, foi meio apagado. Às vezes tentava ali fazer um pivôzinho ali, tentava fazer alguma coisa. Muito porque esse time não cria, então ele tem que sair pra tentar fazer alguma coisa, e isso tem que ser levado em consideração, tá ligado? O esforço dele pra tentar fazer esse time jogar. Era ele e o Raul Laser na criação, porque os pontas e os volantes não ajudam em nada. Mas pra mim foi abaixo do que o normal. E aí, rapidão dos que entraram. O David, pra mim, eu achei que foi. Ele ficou meio sumido, mas no momento que ele tava ali na ponta, antes da entrada do Matheus Xavier, eu acho que ele foi bem ali, conseguiu aparecer um pouco mais. E depois que ele ficou centralizado ali perto, próximo do Chiquinho, eu não senti que ele conseguiu fazer muita coisa. O Godoy, como eu disse, hoje finalmente jogou bem. Demonstrou raça em campo. Tava sendo difícil vindo dele. Mas no geral, gostei da partida do Godoy.
O Rincon e o Matheus Xavier, como disse, entraram melhor. O Matheus Xavier, dos que entraram, pra mim, foi facilmente melhor em campo. E o Luca entrou no finalzinho no lugar do Rolhazer, mas não conseguiu fazer muita coisa, porque já era meio que no sufoco ali. E ele entrou, acho que ele chegou a ficar na ponta direita, né? Onde o Rolhazer tava depois que o David entrou. E não conseguiu mostrar muita coisa, mas também não é culpa do moleque. Tá entrando fora de posição e num jogo na fogueira com um time completamente bagunçado, tá ligado? No geral foi isso. O Kleber Xavier, tomara que ele consiga treinar um pouco mais esse time. A gente sabe que já tem o jogo contra o Grêmio agora no domingo, daqui 3 dias. Mas tomara que ele consiga fazer esse time melhorar um pouco, pelo menos na questão defensiva e na criação. E aí depois ele tem uma semana livre até o jogo contra o Ceará pra ver o que ele pode fazer pra esse time apresentar um pouco mais de futebol. Tomara que ele tire alguns jogadores como o Verón e o Guilherme, bota a base, tá ligado? Faz alguma coisa, muda a formação. Mas esse time precisa mudar. E tomara que a galera lesionada volte, pelo amor de Deus, porque não dá mais pra ficar sem Bom Tempo, Barreal, é... quem mais? O Soteldo também não dá, tá ligado? O próprio Tassiano, que a gente tava falando que ele é meio nulo em muitas partidas, mas até ele tá fazendo falta quando a gente vê o Verón na ponta, tá ligado? Mas enfim, o Santos precisa de ajuda o mais rápido possível, porque a situação tá complicada.